Provavelmente, em algum momento, você já deve ter escutado a expressão cuide da sua criança interior. Mas o que será que as pessoas querem dizer com isso? Qual a necessidade? Isso realmente é necessário? Meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e quando eu escolhi a psicologia foi devido a um olhar de uma criança que era um olhar muito triste, um olhar muito sofrido. Eu era criança também, eu devia ter uns 9, 10 anos mais ou menos. E eu lembro muito daquele olhar. A avó estava com a criança em um determinado local e eu lembro que ela falava com alguém que estava buscando ali atendimento psicológico para a criança e não conseguia, devido à escassez de recursos financeiros, devido também a anos atrás isso ser mais difícil aí conseguir de forma gratuita, enfim. Tinha uma série de componentes lá, o contexto do momento não era o ideal e a criança estava sofrendo. E eu não lembro se era menino, se era menina, isso aí realmente eu não... Mas o olhar dele me marcou muito, dele ou dela, me marcou muito. E naquele momento eu falei mentalmente assim, quando eu crescer eu vou ser psicóloga e vou atender crianças que têm esse olhar. Porque eu não queria mais ver crianças com aquele olhar. O olhar realmente era algo... Era sem vida. A criança nem falava mais, ela estava totalmente apática, era uma criança grande, né? Ela não falava porque ela estava muito triste. Então ela se emudeceu. E eu tive aquele pensamento naquele momento e assim eu fiz, né? Isso foi crescendo dentro de mim, enfim. E quando eu me formei, né? Depois que eu comecei a atender, começaram a surgir muitos adultos. A vida começou a trazer para o consultório ali muitos adultos. E eu tentando entender, eu falo, mas aonde que está a criança que eu queria trabalhar? Vinham algumas, e em sua maioria, 90% eram adultos. 10% crianças. Entre esses 10 tinha crianças e adolescentes, então era um número menor de crianças. E o que foi? O que eu comecei a perceber? Que por trás, né, dentro, na verdade, daquele adulto ali, que muitas vezes por fora era um adulto bem-sucedido, era um empresário, empresária, era pessoas aí que, né, que trabalhavam, que tinham recursos financeiros ali bons, que aparentemente, ele olhando por fora, eram muito seguros, né, que iam em busca daquilo que queriam, enfim. Mas que quando, né, se abriam ali, quando mostravam por dentro, tinha uma criança muito sofrida. E naquele momento da criança ali, deles contarem algo relacionado à infância ou alguma dor do momento, o olhar era o mesmo olhar triste daquela criança. Aí que eu entendi que dentro daqueles adultos continuavam a existir a criança que era tão dolorida e que estava tão machucada e que aparecia ali na forma daquele olhar do adulto. E então, o que era feito, né? Era feito o resgate dessa criança, que muitas vezes, gente, isso é muito sutil, tá? Muitas vezes a gente não tem uma lembrança consciente, não. Às vezes, essa criança ali carente se manifesta hoje nos nossos relacionamentos, se manifesta no nosso trabalho, né? Que às vezes a gente trabalha com aquilo que a gente nem gosta, mas nós não confiamos o suficiente na gente para ir em busca de outra coisa, pela insegurança, por acharmos, enfim, por uma série de questões que existem aí que cada um sabe qual é. Então a lembrança não é clara não, mas as ações de hoje demonstram ali que dentro da gente existem aqueles medos que muitas vezes são infantis. Medo do escuro, medo da perda, medo do abandono, medo da rejeição. São vários os medos ali que muitas vezes, né, a raiz dele está lá atrás. Naquela criança que foi rejeitada, naquela criança ali que se sentiu carente em algum momento, naquela criança que sentiu medo, insegurança e que não foi acolhida no momento ali como devia ou como precisava. E ela está aqui dentro da gente. Ela reside aqui dentro da gente, ela se manifesta hoje nas nossas ações. Nós podemos reconhecê-las aí em diversos momentos da nossa vida, como eu citei, tá? E isso é muito importante, nós entrarmos em contato aí com essas dores, esses medos e trazer essa criança novamente, saber que ela é parte sim da gente, mas que hoje nós nos transformamos nesse adulto que é capaz sim de acolher e de dar esse colo que essa criança tanto precisa. É necessário fazermos sim esse resgate. E a gente vai saber disso a partir do momento,
como eu falei, que nós olharmos para as nossas dores ou para as nossas dificuldades. Tem pessoas, às vezes, que têm muito medo de levantar à noite para tomar água, coisas simples, né, que aparentemente são simples de serem resolvidas, mas que para as pessoas é um medo enorme. Ou pessoas que nunca conseguem colocar os sonhos em ação devido a serem muito inseguras, ou sempre pensar que vai acontecer algo ruim. Ali dentro da gente, né, aqueles medos, eles precisam ser entendidos. A gente precisa resgatar essa criança sofrida ali que está ali dentro, ou uma criança carente que está precisando só de um colo, de um afago, de um carinho. Vamos fazer esse resgate, ele é necessário. Só quando ele é feito que nós conseguimos trazer também para dentro da gente a criança alegre, a criança feliz, né? Reparem uma criança, a criança sonha e quando a criança quer alguma coisa, ela luta, ela vai em busca. Onde isso se perdeu lá na nossa vida? Às vezes, em qual caminho ficou, né? Em qual local ficou? Às vezes está ali tão perto, mas a gente tem medo, mas a gente não confia o suficiente em nós. Não confiamos o suficiente para darmos um passo a mais. Quando a gente está chegando e aquele medo nos bloqueia, a gente volta ou a gente para, né? Então, é importante também nós resgatarmos essa criança que luta por aquilo que quer. A criança, quando quer alguma coisa, gente, elas usam a ferramenta que elas têm ali. E a ferramenta geralmente é o quê? Falar, eu quero, chorar, ou né, ir em busca, ou tá sempre ali tentando as artimanhas ali para conseguir a ferramenta que elas têm. Mas ali tem uma ação, né? O importante é sabermos que ali tem uma ação. Aquela criança age, a criança sorri, né? Vocês não veem a criança triste muito tempo, a não ser que elas estão doentinhas com alguma coisa aí, mas a criança geralmente é uma criança alegre, uma criança que brinca, mesmo as crianças mais tímidas, criança briga, daí a pouco já tá brincando, ou seja, a criança tem ali uma resiliência boa para lidar com os conflitos, né? Para lidar ali com as questões que existem, elas conseguem ali de forma muito tranquila resolver ali dentro do que elas têm. Mas nós perdemos isso em algum momento. E principalmente nesse momento que a vida nos chama, que a vida nos convida a voltarmos para o nosso mundo interno. E por que as pessoas estão tendo tantas dificuldades? Às vezes, gente, as dificuldades, muitas, tá? Tem as dificuldades externas que está acontecendo aí realmente, a gente sabe que está tendo a pandemia no momento, a gente sabe realmente que estamos com um pouco mais de medo, uns mais, outros menos, outros estão mais confiantes, enfim, mas o medo existe. Mas o que acontece? Um problema muito grande que as pessoas estão tendo é quando elas voltam para dentro de si, porque o mundo está nos chamando a entrarmos o mundo externo nos chama a entrarmos em contato com o mundo interno. E isso está sendo um processo muito doloroso para muitos, não para todos, mas para muitas pessoas está sendo muito doloroso. E por que muitas vezes, né, essa dor vem com tanta intensidade, as pessoas ali não estão dando muito conta de ficarem consigo? Está tendo aí nesse momento um medo, né, assim, uma ansiedade que está maior. Isso é normal, tá? Um contato conosco ali, a gente às vezes acaba entrando em contato com algumas dores que a gente não queria ver, mas é só quando nós entramos em contato com a dor é que é possível curá-la. Por isso que é tão importante nós resgatarmos nesse momento a nossa criança, né? A nossa criança interior que está aqui dentro, às vezes querendo só um abraço. Então vou propor para vocês hoje um exercício muito simples para falar, para fazer nem tanto, mas necessário e possível, isso que importa. Mas eu vou pedir para vocês fazerem no momento que vocês estiverem sozinhos. Então, assim, se você está convivendo com mais gente aí na sua casa, vai para o seu quarto. Se você compartilha o quarto com alguém, vai no momento que o quarto estiver vazio, no momento que a casa estiver mais tranquila, assim, que não vai ter tanta possibilidade de ser interrompido, ou seja, no momento que você verificar que é possível, tá? Então é no seu momento, tá tudo certo. Vai para o seu quarto, né? E vai sentindo, deite-se de preferência, e vai internalizando que aquele é o seu momento. É o seu momento de estar com você, então vai deixando ali, se quiser colocar uma musiquinha no fundo, bem tranquila, uma música de preferência instrumental, para você não ficar prestando atenção na letra, tá? Então por isso que às vezes só um barulhinho de que você gosta de pássaros, de chuva, de natureza, ou um instrumento que você gosta, qualquer coisa. Coloque ali bem baixinho, ou o fone, né? E vai ouvindo ali e vai tentando relaxar ali o seu corpo da forma que for possível.
Por que eu falo que é da forma que é possível? Porque muitas vezes a gente fica brigando conosco para relaxarmos e não conseguimos. Por quê? Porque quando a gente para, vem um monte, né, de coisas que estão ali dentro da gente, pensamentos, sentimentos, dores, às vezes físicas, que a gente nem estava prestando atenção, e quando a gente para, isso tudo vem à tona. Então não fica brigando com isso não. Deixe vir, só sinta o momento. Se vier o pensamento, não fica brigando, deixa, eles se vão tranquilamente. Por isso que você tem que fazer esse processo, às vezes, várias vezes. Por quê? Porque na primeira vez é mais difícil e tá tudo bem, não fica ali brigando, né? Fez a primeira vez, foi muito difícil, depois você repete. Quanto mais fizer, mais fácil será. Então, no primeiro momento, nem sempre é tão fácil, tá? Vai no seu tempo. Então, você deita, vai ouvindo e vai relaxando ali, vai tentando ali entrar em contato com o seu mundo interno. E vai imaginando você voltando numa linha do tempo. Pode imaginar mesmo assim uma linha do tempo, você voltando lá para a adolescência. Imagina você dando alguns passos para trás e voltando na adolescência. Aí quando chegar lá, vamos supor que você é adulto e volta lá para a adolescência, deixa vir as cenas da adolescência que tiverem que vir, fica um tempinho ali só observando, mas continua a caminhada indo para trás, até você chegar na sua infância, mentalmente. Quando você chegar lá na infância, deixa vir. Às vezes aparece alguma cena da infância, às vezes não. Mas às vezes vem muito forte um sentimento. Às vezes um sentimento de insegurança, um sentimento de medo, de angústia, de tristeza, que a gente nem sabe muitas vezes de onde vem. Se vier alguma imagem de uma criança, geralmente tenta observar ali, né? A criança às vezes vai estar mais tristinha. Quando vem esse sentimento ruim junto, é porque a criança ali tá triste. Então, tenta entender um pouquinho o olhar dessa criança. Não fala nada, né? Apenas se aproxime dela, faça um carinho. Se ela estiver encolhidinha no canto, vai lá, passe a mão, fala com ela que tá tudo bem. Aí você vai conversando devagar, mentalmente, falando que tá tudo bem, que ela pode confiar, que agora você está ali com ela, que você hoje é adulta e que você vai protegê-la, que você vai pegá-la ali com o consentimento dela, que ela pode confiar. Vai conversando ali dentro do que for possível, mas passando essa segurança, principalmente esse amor que sai do seu coração para essa criança, porque essa criança é você. E essa criança somos nós em muitos momentos, sabe? Nos momentos de insegurança, daqueles medos. Então a gente precisa pegar e falar que tá tudo bem, só isso. E a gente fazer esse processo ali, se a gente não conseguir enxergar a criança, a gente pode imaginar também, pegando, né, aquele medo nosso que às vezes vem na forma infantil ali, falando tá tudo bem. Hoje eu sou adulta, hoje eu sou adulto, hoje eu consigo, né, passar para você esse amor que você não teve nesse momento. Não foi porque as pessoas não quiseram dar. Muitas vezes elas nem perceberam. E tá tudo bem agora eu estou aqui com você. Então você pega, faz um carinho e faz esse processo ali algumas vezes. Não faz só uma vez, não. Todos os momentos que forem possíveis, ele vai fazendo. Vocês vão vendo, gente, que isso dentro da gente vai se transformando sim. Nós precisamos reconhecer dentro da gente essa criança que existe. Nós não temos simplesmente que adultizá-la, não. A gente vai ter nossos medos, as nossas inseguranças, muitas vezes infantis. Tem gente que tem medo de barata, outros... Gente, isso faz parte, isso não é problema. A gente não tem que ser aqui super-herói, tem que dar conta de tudo. A única coisa que a gente não pode é nos paralisarmos por causa dos medos ou por causa das inseguranças. Por isso que é tão importante nós entrarmos em contato com essa criança e resgatá-la, trazê-la para o nosso mundo hoje, tá? E outra coisa também que é muito importante, que vocês vão fazer num outro momento, é resgatar dessa criança aqueles sonhos que tínhamos, a alegria. Reparem numa criança para vocês verem. Por mais que a criança seja tímida, ela brinca, ela briga, daí a pouco ela já tá lá conversando. Quando ela quer uma coisa, ela vai em busca, né? E onde isso ficou? Por que hoje, às vezes, a gente tem medo de dar passos? Às vezes, sonhos que a gente nem sabe mais que existem, porque a gente simplesmente não olha para os nossos sonhos mais. Nós não olhamos. Nós deixamos eles lá como se eles não fossem parte da gente. E eu sempre falo que cada sonho que a gente deixa para trás é um pouco de vida que se vai. Porque muitas vezes os nossos sonhos, né, eles nos movem, eles nos dá alegria. Quando a gente pensa na realização de algum sonho, isso dá uma sensação boa, mas imagina quando esses sonhos a gente vai deixando morrer.
Cadê essa sensação boa? Cadê a esperança? Cadê a ação para concretizarmos? Se nós somos capazes de sonhar, como já disse lá o Walt Disney, nós somos também capazes de realizar. E eu tenho certeza absoluta que vários sonhos que vocês tinham, vocês já realizaram. Mas a autocobrança, às vezes, são tantas que a gente nem se dá conta. A gente acha que está sempre faltando alguma coisa ou que a gente não fez nada. Muitas vezes não estamos fazendo por medo, mas tem coisas sim que nós já fizemos, nós tivemos essa força para fazer. E é importante nós reconhecermos. A criança, quando ela está no processo de aprendizagem ali para andar, né, de se locomover, ela cai, ela levanta, ela tem uma força, né, dentro dela ali de ação, de falar, caiu, às vezes chora. Mesmo a mãe, às vezes, sendo insegura, querendo protegê-la ali, ela vai, ela é corajosa. E isso se perdeu em algum momento, mas está aqui dentro. Se perdeu no meio ali do nosso mundo interno, porque tem tantas outras coisas que nós colocamos em cima, mas está ali dentro. Por isso que é importante nós entrarmos em contato com o nosso mundo e resgatarmos essa criança que está aqui. Querendo um colo, querendo um carinho, ou querendo brincar, querendo correr, querendo agir, querendo sonhar, querendo ser feliz. Vamos resgatar, nós temos essas duas crianças dentro da gente. E é preciso que ela venha hoje, né, na forma do adulto. O adulto que sorri, que brinca, que é leve. Né? O adulto também que tem as inseguranças, que tem o medo, mas que vai agir mesmo assim, porque ele sabe que ele é capaz. Então vamos fazer esse resgate. Ele é extremamente importante. E quanto mais fizermos, mais vamos conseguir olhar e observar as mudanças que vêm. É algo aparentemente simples, mas na hora da prática pode doer um pouquinho. Mas, gente, qualquer dor, né, para se curar, a gente tem que ir lá, né? Quando a gente machuca, por exemplo, a mão, que a gente vai lá no médico, ou a gente mesmo vai fazer o processo ali de passar o remédio, a gente tem que lavar, tirar, e na hora dói, né? Mas depois que a gente passa o remédio, começa a cicatrizar. Então, quando a gente entra em contato lá com a ferida, dói mesmo. Mas aí a gente coloca o remédio, que é o quê? Esse processo de acolher, de trazer, sabe? De entrar em contato e falar assim, é possível. Aí começa a sarar. E com isso vem muito mais força, e com isso vem muito mais coragem para agirmos. E nesse momento, né, que as pessoas estão sofrendo, que nós estamos mais paradinhos em casa, é o momento sim de entrarmos em contato conosco. Na hora que você se sentir bem para isso, tá? Então vai no seu momento aí, mas faça, porque é tão bom. Se você não gostar, tudo bem, mas pelo menos tente. Tente fazer, vai lá, e quanto mais você repetir, melhor você vai se sentir, isso eu garanto, se você fizer e se entregar para isso. Aí depende de você, tá bem? Mas cuide de você, cuide da sua mente, cuide da sua criança interior, porque você merece sonhar, porque você merece ser feliz, você merece reconhecer também suas dificuldades, que elas fazem parte da gente, somos nós somos isso, e é muito importante nós sabermos reconhecer e acolher as nossas dificuldades, mas também a nossa luz, a nossa força, a nossa garra, que é muito maior do que qualquer dificuldade. Um abraço grande para todos vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever aí nos comentários, né? Lá no Instagram também, no direct. Mande que todas as perguntas, todas as dúvidas, eu respondo com todo amor, tá bom? Então, podem contar comigo aí nesse processo. Um grande beijo a todos!